começar este culto, amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, mais um culto, o culto de Santa Ceia, Pai. Hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar a Páscoa, Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós agradecemos, Deus, porque Jesus morreu por nossos pecados e nós somos livres, Deus, para te adorar, livre para louvar a Ti, Deus, com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, Deus. Que nós possamos entender, Pai, a importância de te adorar, Senhor, a importância de Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós, Deus, possamos ter reverência na Tua casa, Deus. Que possamos ouvir a Tua palavra e ser edificados, transformados, Deus, despertados, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos em Ti e nós cremos na Tua unção, Deus, no Teu poder fluindo em nosso meio. Obrigada, Deus, Espírito Santo de Deus, se mova neste lugar, Senhor. Nós queremos, Deus, estar na Tua presença, Pai, com todo o nosso coração, servir a Ti, buscar a Ti, Senhor, cultuar a Ti. Obrigada, Deus, nós Te adoramos em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, Deus, tudo aquilo que vem, Deus, a obra do maligno caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos somente olhar a Ti, Senhor, focar em Ti, Senhor. Nada vai nos distrair, nada vai nos atrapalhar, Deus, de Te buscar em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Deus. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria e agradecer pela maravilhosa graça que Deus nos concedeu, amém. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz paz ao caos dos homens, é o escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu
canto, porque hoje livre sou. Declare digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus é o canto, porque hoje livre sou. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se há poder no teu nome, alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção, se deu e o céu se abriu. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de
Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sim, há poder no teu nome, Jesus. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército sobrenatural surgiu. Deus opera, um exército surgiu. Sim, eu creio, um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço barulho, ouço cadeias quebrando. Eu ouço no espírito, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aqui agora, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Há poder no nome de Jesus, que liberta, que salva. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Continue adorando o nosso Deus. Te adoramos, Jesus, para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar,
seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Declarei a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vive, ele está neste lugar, ele está aqui movendo este lugar. Se você crê neste Deus Todo-Poderoso, abre sua boca e comece a louvar Ele de todo o seu coração. Exalte a Ele, adore a Ele em espírito e em verdade, porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está aqui conosco, neste lugar, trabalhando, movendo. Oh, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Pai, nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Pai. Tu és aquele que morreu por nossos pecados e nós somos livres para te adorar. Nós somos livres, Deus, para te exaltar, para louvar, Deus, com todo o nosso coração. Obrigada, Deus, por não desistir das nossas vidas, Pai.
estamos aqui, Senhor, com o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus tem algo poderoso. Deus tem algo maravilhoso preparado para cada um de nós. Estamos aqui prontos para receber de tudo aquilo que Deus preparou. Grandes coisas o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Deus. Nós te louvamos. Nós te amamos, Senhor. Exaltamos a Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele vive. Ele ressuscitou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se aceitar. Amém. Graça e paz, igreja, vocês estão bem? Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E também, hoje é o domingo de Páscoa, amém? Eu creio que Deus promoveu grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Então se prepare para aquilo que Deus fará hoje nas nossas vidas, amém? Esteja ali com expectativa desse tempo que Deus preparou para cada um de nós, amém? Esteja ali o teu coração em fé, amados. Nós estamos cultuando a Deus em fé, sabendo que Ele é vivo, é poderoso, sobrenatural. Vocês concordam comigo? Deus é sobrenatural. Esse culto é para Ele. É para nós louvarmos a Deus, colocarmos Ele soberano, Deus de todos os deuses. Aleluia! Ele é o nosso Pai, amados. Ele nos criou e hoje nós temos uma aliança com Ele. Quem crê nisso? Nós cremos a nossa aliança com o nosso Deus, amém? Pelo sacrifício que Ele fez. Por esse dia maravilhoso. Hoje podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus Ele cita na palavra dEle, amém? Deus deixou a palavra dEle para que nós pudéssemos, para que possamos usufruir daquilo que Deus Ele é para as nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Obrigada, Pai. Fecha os teus olhos, vamos estar ali orando a Deus. Obrigada, Pai, por este dia, pelo nosso culto, pela celebração da nossa aliança que temos com o Senhor, por aquilo que o Senhor fez, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós agradecemos ao nosso Pai, ao Senhor Jesus, por toda a obra perfeita. Oh, aleluia. Nós aqui nos aquebrantamos, Pai. Nós declaramos que somos dependentes da Tua graça, do Teu favor, daquilo que o Senhor já falou para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, por aquilo que o Senhor fará ainda através de nós, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para fazermos a Tua vontade e o Teu querer. Aleluia. Seja ali operando no nosso meio, nas nossas vidas. Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem plena liberdade para estar ministrando às nossas vidas, em nossas áreas que precisamos ser ministrados, Pai. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Nós vamos aprender um pouquinho mais. O Senhor vai falar um pouquinho
um pouco mais. Todos os dias o Senhor fala conosco, mas nós estamos aqui para ouvirmos aquilo que o Senhor tem planejado para esse momento, esse dia. Oh, aleluia! Obrigada, meu Pai, obrigada. Obrigada por esse tempo glorioso na Tua presença. Por entendermos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro revelações chegando a cada um de nós. Não sairemos da forma que chegamos, Pai. Mas nós sairemos aqui entendendo aquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Nós entendendo que cada vez mais, em fé, Senhor. Eu declaro aqui que barreiras sendo quebradas. Todo intento de Satanás sobre as nossas vidas quebrado em nome de Jesus, desfeito toda a artimanha de Satanás, para que as pessoas não estejam aqui. Eu declaro falido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós vamos aqui receber aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão preparados então, amados? Então se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu quero aqui colocar para os irmãos à parte de tantos eventos aí, de tantas programações que temos. Deus, Ele está movendo, trazendo pessoas, ministros de todos os lados do mundo para estar ministrando para as nossas vidas, amado. Quem crê nisso? E você tem um chamado. Diga para o teu irmão, você tem uma carreira. Você tem um chamado. Deus, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Fala para o teu irmão. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Amém? Porque Ele tem algo para as nossas vidas. Uma carreira que vamos correr, amados. Quem crê nisso? Quem quer correr essa carreira? Sabe, quando você decide correr a carreira que o Senhor tem para nossas vidas, a nossa vida não é a mesma. Tudo flui, tudo acontece. A alegria imensurável. É regozijo na presença do Senhor. Sabe, quando você decide fazer aquilo que Deus tem para a tua vida, a sua vida não pode ser mais a mesma. Quem crê nisso? Amém? E hoje nós celebramos isso. Essa aliança. Esse Deus vivo que opera através de nós. Amém? Então se prepare. Hoje é tempo de você estar ali com seu coração de querer decidir mais de Deus. Amém? Hoje é esse dia. Hoje você vai decidir. E coisas grandiosas vão acontecer. Na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta. Amém? Você vai brilhar, porque Deus, Ele brilha através de você. Amém? Eu estou aqui para comunicar para os irmãos algumas programações para esse mês. Nós estaremos aqui recebendo o pastor Esdra, que veio da Europa, para estar ministrando aqui para os irmãos que estão aqui no Japão, amém? Ele estará conosco nessa quinta-feira. Nós teremos ali, quem não puder vir nesse horário, que é de 8 horas aqui, na quinta-feira. Quem não puder vir, nós estaremos ali liberando um link para os irmãos para participarem através do Zoom também. Será presencial e online, amém? Você vai receber desse homem de Deus. Ele é um professor da escola bíblica Verbo da Vida, da escola Rema. Ele é um brasileiro e está na Europa. Amém? Então, o pastor Esdra vai estar com a sua esposa aqui, nessa quinta-feira. Quem entendeu? Amém. E também temos ali, nesse próximo domingo, nós celebraremos o culto de adoração. Adoração e celebração. Amém? Nesse domingo, às 8 horas.
Nós teremos aqui, na semana que vem, no dia 18, peraí, irmãos, deixa eu confirmar aqui, porque não quero falar errado. Nós teremos o culto de homens e mulheres. Amém? Culto de homens e mulheres no dia 18. Tá? Nós vamos fazer no mesmo horário. Os homens em uma sala e as mulheres em outra. Então se prepara para esse momento. E quem estará ministrando será o pastor Massa, lá de Tóquio. Ele é um missionário também. Ele tem uma igreja lá em Shibuya. Eu creio que Deus tem grandes coisas nessas semanas. Ele vai ficar 3 semanas aqui conosco. Amém? Sua esposa, ela ministra em inglês. Mas não tem problema não. Nós temos pessoas que são capacitadas para traduzir o culto. Amém? Então, que vocês tenham aqui, planeje esse dia e venha receber aquilo que Deus planejou para esse dia. Amém? Bom, deixa eu ver aqui mais. Então, todas as quintas, nós temos o culto de oração. Nessa quinta-feira nós não teremos culto de oração, mas teremos uma ministração. Nós estaremos divulgando online para os irmãos, amém? No grupo. E no dia 25 nós temos o culto de jovens. Amém? É o culto de jovens. Aleluia. Dá glória a Deus. Então é isso, amados. Todos os domingos nós temos o culto de adoração e celebração. E temos esses eventos à parte, ok? Então é isso que nós temos aqui para esse mês. Eu gostaria de estar aqui. Quem não temos convidado hoje, amém? Todos já vieram pela segunda vez, sim? Ok? Amém? Hoje nós temos algum aniversariante que fez agora nessa semana passada? Aniversariantes? Não? Sempre nós oramos, tiramos esse tempo para estar orando os aniversariantes que fizeram semana passada, né? Não tem? Aniversário de casamento também não tem? Tá tudo bem. Mas semana que vem vai ter, né, minhas irmãs? E no dia 19, para aqueles que fazem aniversário nesse mês, nós comemoraremos os aniversariantes do mês. Amém? Então, nesse dia 19, além de estarmos com a presença do pastor, né, dos pastores, nós teremos ali os aniversariantes do mês, aonde nós teremos comes e bebes também. É festa, amados. Crente gosta de fazer festa. Porque a nossa vida já é uma festa. Amém? É isso. Pronto? Aqui com meus avisos, quero chamar o ministrador dessa noite, o pregador, pastor Nelson. Para quem não sabe, meu nome é Márcia Noriko Tanaka Kadita e esse é meu esposo Nelson Hiroyuki Kadita. Trago a palavra para ele. Gostei do Hiroyuki. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Antes de nós iniciarmos aqui, quero apresentar, né? Aquele que estava aqui conosco como obreiro, e eles vão começar a trabalhar na nossa obra novamente, né? Como diácono, o Alexandre e a Lorena. Vem cá aqui, você agora está orando pela vida de vocês. Tínhamos um irmão, né? Só que ele não veio hoje, mas amém. Glória a Deus. Estou me assustado, mas é assim mesmo. Chegar e tem que trabalhar. Estenda suas mãos. Pai querido, nós queremos agradecer a Deus por vidas que tem colocado à disposição para fazer para Ti, Senhor. Nós aqui agradecemos pela vida do Alexandre, pela vida da Lorena, por tudo aquilo que estarão fazendo daqui para frente, porque sabemos que vem para somar nas obras do Senhor e que possamos, Deus, daqui para frente crescer mais e mais em Ti, em nome de Jesus, Pai. Senhor, conceda capacitação, sabedoria, graça e favor sobre a vida deles e que nós aqui possamos estar aqui sempre em comunhão, sabendo que, Senhor, aquele que acrescenta, Deus, vidas para suas obras, Pai. Então nós aqui agradecemos pela vida do Alexandre
e pela vida da Lorena, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei aqui, alguém de interior de São Paulo? Não tem ninguém de interior de São Paulo? Vocês são de onde? Tatuí. Ah, então é mais próximo, São Paulo, né? Eu sou da cidade de Bastos, não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidade muito longe de São Paulo, mas é um lugar que teve muitos japoneses naquela região. Talvez eu seja o último que saiu de lá. Bastos tem hoje 30 mil habitantes. Quase nunca saiu disso, né? Mas já teve, antes da guerra, 15 mil japoneses. Só que veio a perseguição e muitos japoneses, metade dos japoneses, foram para outras cidades. Talvez, algumas vidas talvez tenham parentesco com pessoas de Bastos. E Bastos, não sei se vocês conhecem, é a capital do ovo. Cidade conhecida como... Fala que todo ovo que nasce num dia, se juntando um por um, chega até a lua. De tanto ovo que tem. Tem mais galinha do que gente lá. E a cidade do Bicho da Seda. Não sei se vocês conhecem Bicho da Seda. Tem uma fábrica chamada Brataque. Né? Já foi muito grande no tempos passados. Mas hoje, né, por seda da China ser mais barato, então... Apesar que na cidade baixa a qualidade de seda é muito boa e continua mantendo, só que uma produção menor. Mas foi justamente a seda e o ovo que fez a cidade crescer. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu quero falar de televisão. Não sei quem... a maioria, não sei quem, acho que tem minha idade. Tem o Ademir só, né? E o... Não sei quantos o irmão tem. Com 63 anos, por aí. Você sabe que na minha cidade, apesar que a televisão começou em 1950, né? Não sei se antes de vocês disso tinha televisão em sua casa. E meu pai comprou uma televisão, preto e branco, é a coisa mais chique, preto e branco. Só que comprou a televisão, não tinha antena, então era só chiado. Não saía nada. Aí resolveu comprar antena. Comprou a televisão, depois de algum tempo, em esforço, comprou a antena. E tinha que ser antena longa, alta, né? Senão não pegava e tinha que ficar lá fora acertando. Até que, enfim, saiu a imagem. Só que a imagem que saiu foi contrário. Aí a gente tinha que virar a televisão de contrário. Né? E a gente usou a televisão de contrário por muito tempo. E você sabe que as informações eram muito atrasadas para chegar na nossa cidade, na minha época. Hoje... Você tem isso aqui, vocês têm online, tudo que acontece no Brasil, vocês estão sabendo no dia de hoje. A informação está muito rápido, sim ou não? Então, naquela época, tudo que contava para você, você acreditava, porque não tinha outras informações. E, na minha época, quando eu era pequeno, eu acreditava muito no Papai Noel. Nossa, como que eu queria ganhar presente? Porque chegava no Natal, né? Quem não gosta de ganhar presente aqui? É bom, né? Ganhar presente. E Natal, eu ficava esperando Papai Noel. Aí falava que tinha que escrever carta, escrevia a carta, tinha que pendurar meia, pendurava a meia. E assim foi, mas nunca ganhei um presente do Papai Noel. O papai nunca chegou. Ficava pensando, talvez porque nunca tinha aquele... Como chama aquele lá? Chaminé. É por isso que o Papai Noel não visitava em casa. Não tinha chaminé. E ficava muito triste por não receber presente. Eu via muitos dos meus amigos ganharem presentes, falava assim, nossa, visitou todos eles, mas não me visitou, né? E sempre ia lá, ganhava aqueles carrinhos, era chique, né? Carrinho de plástico, com uma rodinha, só que durava muito pouco. E quando era ficava contente. Mas quando falava em Natal, o que nós pensamos? O que vocês pensam? Na minha época, quando falava em Natal, era... Nossa, já tá mais chique, né? Quando é criança, né, a gente pensa em brinquedo, ganhar alguma coisa, sim ou não? E você vê que não era nem cristão, mas
eu gostava do Natal. Né? Não sabia o que significava Natal. Sabia que Natal era para ganhar presente. E eu cobrava, né? Papai Noel falava, visita, coloca um presente para mim, né? Aí, na televisão, o primeiro programa de televisão foi Rede Tupi. Eu até lembro. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pela censura federal para ser exibido neste horário. Ninguém lembra, né? Você sabe que para passar uma programação, eles tinham que colocar alvará de licença para aquela programação. E era isso aí, Rede Tupi de televisão. E eu achava muito engraçado. Fiquei lembrando hoje, achei muito engraçado, né? Que como que as coisas são. E como a gente vivia, sobreviveu naquela época, né? Muita coisa a gente sobreviveu. E a gente era mais natural, acreditava em muita coisa. Aí quando falava em Páscoa, chegava a Páscoa, meu pai foi comerciante. E chegava a Páscoa eu gostava, porque ele enchia de ovo. Não sabia por quê, né? Mas era ovo de chocolate, né? Falei assim, opa. Chegava à noite, eu pegava um para mim, um ovo de chocolate. E não via a hora de chegar a Páscoa para comer ovo de chocolate. E era muito bom, sim. A ideia que eu cresci, você vê que eu não era cristã, a ideia que eu cresci, que era Natal era bom, Páscoa é boa, né? Tinha presente e tinha ovo de chocolate. E talvez muitos de nós ainda temos essa ideia, né? Natal, presente e Páscoa, feriado e ovo de Páscoa. E você falou, reunir com famílias, mas a minha família não reunia porque nós éramos budistas. Então, para nós, Páscoa e Natal era coisa boa porque tinha feriado e tinha presente e tinha ovo de Páscoa. Mas você sabe que cor que é o Papai Noel? Vermelho? Vermelho e branco? Mas se eu falar para você que Papai Noel é verde? Vocês creem? Você sabia que Papai Noel veio da figura de... O pessoal fala São Nicolau. Ele gostava de dar presente para as crianças. Né? E primeiro Papai Noel que surgiu foi verde, irmãos. Palmeirense. Só que veio a Coca-Cola, aí ele colocou vermelho. Olha que interessante, colocou vermelho e ficou aquele Papai Noel vermelho. Então a imagem de Natal hoje é vermelho. Sim. E tudo que vocês lembram coisa é vermelho. Todo mundo falou vermelho, mas ninguém lembra do Papai Noel verde. Lembra do Papai Noel verde? Não, né? Não é nessa época, né? Também é de 1900. Mudou em 1900, Coca-Cola. Olha que interessante, irmãos. Você sabe que tudo que é relacionado a algo cristão, o inimigo vem para tirar o foco. Quem? Cristo. Aí começa a colocar coisas para tirar aquilo que vem ser a verdadeira razão de ser Natal, a verdadeira razão de ser Páscoa. Começa a colocar tanto, moldar de tal forma que as pessoas não ligam o que realmente seja Natal, o que seja Páscoa. Natal, todo mundo sabe que né, é o nascimento de Cristo. Apesar que não nasceu no dia 25 de dezembro, mas todos nós lembramos como aquele que nasceu e que viveu entre nós, morreu e ressuscitou, hoje está vivo. Assim como Páscoa. O que é Páscoa, irmãos? O que vocês entendem por Páscoa? Amém. Libertação. Passagem. Isso. Mas a verdadeira Páscoa, eu vou estar aqui contando para vocês. Então, cerra seus olhos para que Deus possa realmente nos dar graça e dar entendimento por que nós estamos aqui, né, falando de Páscoa e falando da Santa Ceia. Pai querido, graça nós te damos em todo o tempo, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por aquilo que sempre o Senhor tem feito por cada uma das nossas vidas. Obrigado, Deus,
porque colocaste seu Filho amado para que nós fôssemos redimidos e pelo teu sangue fomos libertos, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui hoje, lembrando dos teus feitos, de tudo aquilo que o Senhor veio, o propósito de salvar cada um das nossas vidas. E hoje nós somos livres. Nós somos livres do pecado. E possamos estar aqui, Pai, adorando e glorificando teu santo nome. Porque a maior razão das nossas vidas é de saber que o Senhor ressuscitou. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, conceda graça, sabedoria para nós termos entendimento e para que fortaleça a nossa vida e a nossa fé. E no entendimento da tua palavra, Pai, nenhum engano venha sobre as nossas vidas e que possamos compreender a verdadeira razão que seu Filho esteve aqui entre nós e nós aqui temos a esperança, a bendita esperança, que em breve o Senhor voltará e cada uma das nossas vidas estaremos com o Senhor, em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria que abrisse no livro de 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Pronto. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, lembra disso. Cristo e o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Mas todo mundo sabe que a Páscoa não começou no Novo Testamento, ainda tem um início no Velho Testamento. Sim, todo mundo sabe que a história do Egito, o povo era para ficar no Egito por fome, por necessidade. Não era para ficar muito tempo, mas acabaram ficando no Egito e acabaram moldando com o costume do Egito e acabaram tornando escravo. E por muito tempo eram escravos. Só que Deus levantou Moisés, o libertador. E Moisés, vocês sabem bem que ele foi criado, né, no Egito e depois Deus usou a vida de Moisés para libertar aqueles que estavam cativos no Egito. Aí a história vai desenrolar, né? Depois vocês podem ver na sua casa. Ele está no Êxodo 12, né? Que, logicamente, ninguém quer liberar o escravo, sim? Se libera o escravo, alguém tem que fazer aquilo que o escravo estava fazendo. Então, pessoal, o Egito, o faraó, de forma nenhuma que ele ia liberar aquele povo, porque aquele povo estava trabalhando, estava produzindo, e o povo de Egito estava vivendo à custa da escravidão do povo de Israel. Mas Deus nunca criou aquele povo para ser assim. Ele criou aquele povo, né, para que pudesse levar, né, aquela promessa que o Senhor fez. Quando Adão e Eva pecou, ele apontava para Jesus. Então, aquele povo estava preso, aprisionado, estava escravo. E Moisés foi falar para Faraó, só que Faraó não abria a mão. Aí vocês entendem que... Aí Moisés falou assim, se você não liberar, vai começar a vir as pragas. Todos lembram da praga? Já viu o filme do Moisés? A primeira praga foi aquela água virar, né, sangue, sim? Depois veio rãs, vem piolho. Olha que interessante, né? Mosca, ferida, úlcera, saraiva, gafanhoto, trevas e no final deu ultimato, né? A morte do primogênito. Só que a morte do primogênito, que a morte, o espírito de morte ia passar, só que eles teriam que fazer algo para que as crianças do povo de Israel não morressem. Então o que eles fizeram? Então Deus deu uma instrução. Tinha que ser um cordeiro que não fosse aleijado, que fosse perfeito, e teria que tirar sangue do cordeiro, sim, e colocar o sangue na porta.
sangue na porta. Aquele que tiver sangue na porta, a morte não entraria. Mas você sabe que o Velho Testamento é aquele que está apontando para o Novo Testamento. Tudo que procede no Velho Testamento, quando vocês começarem a estudar a Bíblia, ele vai sempre apontar para a vinda de Jesus, para a promessa, cumprimento da promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. Sim? E o espírito da morte passou. Só que aqueles que estavam com umbrais com sangue, então as crianças não morreram. Aí nisso o faraó ficou com um certo temor, então ele falou que poderia o povo de Israel ir embora. E vai, porque senão as pragas já vieram, já estava dizimando o povo do Egito, falou, vai embora que vocês já estão me trazendo desgraça aqui. Só que quando o povo de Israel estava indo, o faraó se arrependeu. Vocês lembram disso? Se arrependeu. Eles foram atrás do povo de Israel. Aí chegou um ponto que estava num rio. Já para frente tinha um mar. Para trás tinha um exército. E para os lados tinha os montes. Eles não tinham como escapar. Aí veio a intervenção de Deus. Aí quando Moisés já viu que não tinha mais jeito, perguntou, Deus, o que eu faço? Né? Deus falou assim, dá um passo. Aí quando deu um passo, o mar se abriu e o povo de Israel atravessou o mar. Sim? Então isso aqui foi justamente a Páscoa. Então depois que eles passaram, eles comemoraram e até então, né, até a vinda de Jesus, até a morte na crucificação de Jesus, a Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Agora vocês veem o tipo como foi. Tinha que ser um cordeiro, né? Tinha que ser pelo sangue, sim. E veio o fogo e veio um juízo. Então você vê que aquele cordeiro morreu pelo povo. Aquele sangue, o sangue foi derramado e protegeu justamente as crianças. Agora nós vamos ver no Novo Testamento. O que sucedeu no Novo Testamento? Você lembra que o João Batista, quando olhou Jesus, no João capítulo 1, 29, quando olhou Jesus, ele falou assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim? Cordeiro. Então lembra do Cordeiro. Você lembra que no Velho Testamento, a morte foi, né? A morte, o sangue livrou as crianças de morrerem. Agora no Novo Testamento, vocês vão ver que o sangue de Jesus, ela já não simplesmente cobria o pecado. Ela tirava o pecado. Tirava o pecado. Então há um poder no sangue de Jesus. Amém? Há um poder no sangue de Jesus. Mas nós estamos falando de Jesus aqui. Não haveria razão de nós estarmos falando aqui do Evangelho se algo não acontecesse e não sucedesse. Saberia o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Irmãos, Jesus morreu, ressuscitou. Ressuscitou. Você lembra no livro de Lucas, né? As mulheres vão lá no túmulo para poder limpar Jesus. Mas quando chegou lá, encontrou o anjo. Só que o anjo falou o quê? Ele não está aqui. Ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Essa foi a melhor coisa que sucedeu na nossa vida. Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos aqui hoje. Vocês entendem? Se o Cristo não ressuscitou, irmãos, então a nossa fé não teria valor nenhum. Sim, a cruz não seria suficiente para tirar o pecado da nossa vida.
Se Jesus não ressuscitou, nós não teríamos mais esperança. Que esperança nós teríamos? Se Jesus não ressuscitou, o evangelho seria vazio. Mas Jesus ressuscitou. Tivemos mais de 500 pessoas que eram um testemunho ocular. Tivemos aqueles dois, né, que estavam andando em Emaús, quem teve encontro com Jesus. Teve os discípulos que tiveram encontro com Jesus. Então nós tivemos muito testemunho da ressurreição de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Se Jesus ressuscitou, então há esperança na palavra de Deus. Há esperança de nós realmente em estarmos com o Senhor no céu. Se Jesus ressuscitou, irmãos, essa palavra é verdadeira. A palavra é tão verdadeira, irmãos, que ela vai se cumprir. Todas as promessas que aqui estão, irmãos, elas estão se cumprindo um a um. E falta muito pouco até a vinda do Senhor Jesus. Algumas promessas vão acontecer depois que nós fomos arrebatados. Mas muitos daqueles que as promessas já estão sendo cumpridas. O que eu quero dizer com vocês? Irmãos, o inimigo quer tirar sempre Jesus do centro. Mas nós, como cristãos, temos que sempre entender que Jesus é o centro da nossa vida. Que Jesus é aquele que realmente está em nós e é a esperança da nossa vida. Então não podemos deixar que nenhuma fábula, que nenhum Papai Noel, que nenhum ovo, né, de chocolate, nada venha tirar Jesus do centro. Você vê que o inimigo ele tenta de toda forma tirar, né? No Natal, ninguém vai lembrar o nascimento de Jesus. Vai lembrar de presente. Como assim? Eu era budista, ficava feliz porque era Natal, presente. Eu ficava feliz pela Páscoa, pelo ovo de chocolate. Sim? Mas hoje, nós ficamos felizes. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está vivo. É por essa razão, irmãos, hoje nós estamos aqui para alegrar e dizer que Ele está vivo e em breve voltará. Glória a Deus, irmãos. Em breve voltará. Deus é justo, irmãos. Sim, Ele é justo. Deus é justo. Vocês entendem que é justo? Ele não vai fazer nada que seja mal para a vida de vocês. Mas tudo aquilo que Ele falou e prometeu, se nós obedecemos, Ele é justo para cumprir. Sim. Na cruz, irmãos. Aí nós vamos ver aqui, quando João Batista olhou para Jesus, falou: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus, irmãos, representa como fosse na época tipificação passada, que deveria morrer um cordeiro. E Jesus era o cordeiro. Que o sangue, aquele que protegia, mas o sangue de Jesus nos libertou de todo o pecado. Sim. E Jesus, né, como foi a promessa de Deus, que desde a promessa messiânica de Deus, quando Adão e Eva pecou, nunca Deus ficou sem ter uma solução. Já há uma primeira promessa messiânica que uma cobra ia ferir o calcanhar e iria pisar sobre a cabeça do inimigo, sim? Então foi justamente na cruz o cumprimento da promessa de Deus. E a tumba vazia, irmãos, lá no povo, lá em Israel, tem uma tumba de Jesus. Na tumba de Jesus está escrito lá: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Hoje, Ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todo nós. O Evangelho é tão verdadeiro, irmãos, que
um povo que tenta fazer o bem. E o mal vem, né, sempre tentando derrubar, tentando massacrar. Você sabe a história de como o povo de Deus sofreu durante todo, até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje tem muita perseguição. Mas em nenhum momento você vê o cristão, né, pagando o mal pelo mal. Mas sempre pagando o bem pelo mal. Imagine os discípulos que foram testemunha ocular da vida de Jesus. Eles morreram de tal forma até pior que Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque foi verdade. Porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitasse, nenhum daqueles discípulos estaria mais pregando o evangelho. Nenhum daqueles discípulos eles estaria abandonando. Mas nenhum deles abandonaram. Todos eles viram, tiveram experiência com Jesus. E por esse motivo eles pregaram o evangelho. E o evangelho está até nos dias de hoje, irmãos. Por quê? Porque ressuscitou. E ele vive. Glória a Deus. Então não podemos trocar por algo tão simples. Por um chocolate. Por um presente. Mas Jesus é o nosso presente. Para aqueles que creem, para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, o maior presente da nossa vida, irmãos, que vocês vão entender quando estiver chegando no céu. Falando, uau, que presentaço. Quem poderia dar esse presente para nós? Como foi você, né? Foi dar um livro para você, né, para o irmão. O irmão falou, não, dá para alguém que... Falou, não, mas estou dando de graça. Sim, de graça. Mas o que eu fiz? Não fiz nada. E você quer me dar? Falei, não, eu quero te dar, de graça. Aí você recebeu. É da mesma forma, irmãos. A salvação, né, nós não pagamos nada. Nós não fizemos nada por merecer a salvação. Simplesmente recebemos. E uma vez que nós recebemos, entendemos que Ele está vivo. E a palavra dele vive. E se nós recebemos Jesus Cristo, hoje não é o sangue do Cordeiro imaculado do Velho Testamento, mas é o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado e nos protege de todo mal. O mal não pode tocar as nossas vidas, irmão, a não ser que nós deixemos. Vocês entendem? O mal não pode tocar as nossas vidas. E a vinda do Senhor está tão próximo que eu estou feliz. Vocês não estão felizes por isso, irmão? Vocês vão ficar tristes com a vinda de Jesus? Eu falei, não, tem tanta coisa para mim fazer. Tenho casa para construir. Não, irmãos. Tem muitas experiências que aconteceu, né, num leito, numa cirurgia, as pessoas morrerem e ter uma experiência, né, no céu. Muitos deles falam assim que não queria voltar, queria ficar lá, porque lá encontrava uma paz, algo tão maravilhoso. Assim vai ser as nossas vidas, irmãos. Vocês entendem? Mas todo mundo não entende. Fala, chegar no céu a gente não vai fazer nada, né, irmão? Aí sim, nós vamos ter trabalho. Desde o princípio, quando Deus colocou o homem na terra, Ele colocou Adão para trabalhar, sim ou não? Não é que pelo pecado, muita gente falou assim, o problema foi Adão que pecou e veio o trabalho. Não. Desde o princípio, quando Deus colocou o homem, Ele colocou o trabalho. No céu também nós vamos trabalhar. Mas nós vamos trabalhar com alegria, sabendo que nós estamos salvos, né, de ir para algo que nós não queríamos. Sim, o céu é infinitamente melhor que o inferno. Sim ou não, irmãos? Né? Então, a cruz foi o pagamento, a ressurreição foi a quitação da nossa vida. Então, pode abrir Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fala assim, eu sou justo. Nós somos justificados, irmãos. Então entende uma vez por todas, vocês já não são mais pecadores. Vocês são justificados. A carne, se você dá vazão, irmãos, eles vão querer coisas carnais, sim? Mas
nós já não somos profissionais do pecado. Nós entendemos que o pecado já não faz parte das nossas vidas. Amém? Jesus justamente tirou o pecado da nossa vida. Mas a carne, a alma, ela tem que ser transformada dia após dia, sim. Renovação pela palavra, renovação pela meditação da palavra. Então, Jesus é o Cordeiro que cuida de cada um das nossas vidas e dá uma nova vida, sim? E todos nós entendemos que nós já não somos mais pecado escravo. Amém? Nós não somos mais pecado escravo. Então, ninguém diga mais que eu sou pecador. Se vocês são pecador, vocês não entram no céu, irmãos. Fala assim, eu sou justo. Eu sou justo. Fui justificado pelo sangue de Jesus, irmãos. Porque hoje, quando Deus olha para cada um da nossa vida, Ele vê quem? Jesus. Porque hoje, o sangue não está nos umbrais, o sangue está no nosso coração. Amém? O sangue está no nosso coração. Glória a Deus por isso, irmãos. Então tem 3 verdades centrais, né? Na morte e ressurreição de Jesus. Substituição. Fala, substituição. Eu não poderia pagar por minha vida os meus pecados. Eu não poderia, ninguém poderia, sim? Mas Jesus substituiu. É a mesma coisa assim. Alguém foi prisão perpétua. Está lá, condenado à prisão perpétua. Mesma coisa ter chegado e falar assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou cumprir a sua pena e você fica livre. Você está entendendo? Como nós estávamos? Nós estávamos perpetuamente presos. Mas Jesus nos livrou. Amém? Jesus substituiu a nossa vida. Vocês entendem por isso? Glória a Deus. Redenção. Sabe o que é redimir? Redenção? O que é redenção? O que você entende a palavra redenção? Nós somos redimidos. O que é ser redimido? Fala, pago. Nós fomos pagos. Pago. Jesus pagou um alto preço. Se quando Jesus fala que Jesus pagou por um alto preço, sempre quero lembrar para cada uma das vossas vidas que vocês são valiosos. Né? Como pagariam algo para a nossa vida se não tivesse valor nenhum? Você vai comprar alguma coisa, né, irmã, lá? Você vai comprar uma coisa, não vale nada. Como você paga? Quando você paga? Aquilo que você quer comprar não vale nada, mas você vai pagar quanto? Quando você paga, irmão? Nada. Você não paga nada, sim ou não? Se aquela coisa que não vale nada, você vai chegar lá, você não vai querer dar nenhum tostão por aquilo lá, sim ou não? Mas se Jesus pagou algo que nós não poderíamos, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, irmão, significa o quê, irmãos? Que nós todos somos o quê? Temos muito valor do que todo ouro e diamante deste mundo. Porque se todo ouro e diamante desse mundo não pagava as nossas dívidas, e ele pagou, então nós valemos muito mais que isso. Então, o real valor de cada um que nós fomos feitos, irmãos, tem um valor que ninguém pode pagar. Mas só Jesus, Ele pôde pagar por nós. Então nós fomos redimidos. E nós fomos justificados. Né? Aquele que não tinha pecado, quem? Fala, Jesus. Fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje nós fomos justificados, irmãos. Nós somos justos. Vocês entendem que você é justo? Glória a Deus por isso, irmãos. Mas muitas das pessoas falam assim, eu sou um pecador, eu sou um pobre, coitado, pecador. Eu não falo, não, você foi. Você não é mais. Porque se você continua sendo pecador, irmão, vocês não entram no céu. Entende? O céu é para aqueles que buscam santificação. O céu é aquele que nós não somos perfeitos, irmãos. Sim ou não? Tem alguém perfeito aqui? Está errado. Já devia estar no céu, então. Se for perfeito, aqui está no céu. Nós somos aquele que estamos no caminho,
sendo transformado, sendo aperfeiçoado, santificado. Amém, irmãos? Para que no caminho possamos realmente o Senhor nos encontrar. Se Jesus voltasse agora, neste momento, irmãos, e não seria um exagero. Porque a palavra em breve voltará. O que é breve? Daqui 10 mil anos, o que é breve, irmãos? Logo, fala logo. Em breve voltará. Irmãos, esteja pronto. Esteja crendo, seja crente. Creia que vocês são justos, justificados pelo sangue de Jesus. Pelo alto valor que foi pago para cada uma das nossas vidas, irmão. É que Deus, Ele vê valor naquilo que Ele fez. Ele fez cada um indivíduo. Vocês não vão encontrar vocês alguém igual a você nesse mundo, irmãos. Vocês podem procurar alguém, talvez para semelhança facial. Mas, no coração, a forma de ser, o caráter é totalmente diferente. Vocês entendem? Nós somos indivíduos. Fala indivíduo. O que é ser indivíduo? Ser um em muitos. Amém? E aquele cordeiro, irmãos, do Velho Testamento, ele não podia ter defeito, sim ou não, irmãos? Então Jesus foi um cordeiro perfeito. Não podia ser qualquer um, não podia ter pecado. Então Jesus foi o cordeiro que apontava para o Novo Testamento, que redimiria a nossa vida do pecado. Não bastava o cordeiro morrer, tinha que ter o que, irmã? Sangue. Fala sangue. Sangue. Vocês lembram do Adão e Eva? A história de Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecaram. Aí quando Deus procurava Adão. Deus procurou Adão, né? Porque Adão é a cabeça. Adão, cadê você? Ele sabia que tinha acontecido algo. Mas como que foi que Adão se vestiu? Fala. Como que vestiu? Folha de bananeira, sim ou não? Só que Deus falou assim, não é dessa forma que você cobre o pecado. Tem que ter um derramamento de sangue. Deus, né, naquele momento, né, feriu um animal e com a pele do animal vestiu Adão. Vocês entendem? Derramamento de sangue. Cobria pecado. No Velho Testamento simplesmente cobria. Todo ano, as vidas tinham que levar uma pomba perfeita, um cordeiro perfeito, qualquer animal perfeito, para que aquele sangue cobrisse o pecado. Mas não tirava o pecado. Simplesmente somente cobria o pecado. Esse ano você passou. O seu pecado está coberto. Mas não tirava o pecado. Mas Jesus, o sangue de Jesus, ele tirou o pecado. O problema do pecado já foi resolvido, irmãos. Só que tem uma situação. Todos têm livre-arbítrio, sim ou não? Ninguém está imposto aqui, tem qualquer imposição que vocês não podem fazer algo. Todos têm liberdade para fazer aquilo que vocês querem e aquilo que vocês pensam. Só que todas as ações, vocês têm que responsabilizar pelos seus atos. Vocês entendem? Por não ver que Deus é injusto, não, Deus é justo. Se Ele disse que vai, né, fazer de uma forma, Ele não vai mudar a lei, irmãos. Como muda lá no Brasil a lei por toda hora. Aqui, no reino de Deus, o que Deus falou, está falado e vai cumprir. Ele não vai mudar, não vai alterar, mesmo que seja para Jesus. Não vai alterar, irmãos. Jesus mesmo, no final, ele falou assim, Senhor, a minha vontade, tira de mim este cálice. Sim ou não? Pai vendo seu filho sofrer, ele não podia, vamos alterar então aqui, vamos mudar essa história. Mas Deus não alterou. Mas o que Jesus falou? Mas não faça a minha vontade, façam a sua vontade. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não muda. O que Ele falou, está falado, irmãos.
Não tem negócio, negociar com Deus, irmãos. É sim, sim, não, não. Tudo que vem fora disso é do maligno. Então não tenta acostumar, né, negociar a situação como o mundo, né, tenta negociar, não, irmão. Se errou, vai ter que pagar. Sim ou não? Se você plantou, vai colher. Vai nascer, irmãos. Tudo que planta, colhe. Então, sem ressurreição não há vitória completa, irmãos. Então, com ressurreição, nós temos uma nova natureza. Glória a Deus. Tudo se fez novo. A velha criatura se foi. Tudo se fez novo. Glória a Deus, irmãos. Tudo se fez novo. O que vocês entendem que tudo se fez novo, irmãos? Vocês não foram recalchutados, irmãos. Sim? Vocês não tiveram remendo nenhum. Aquilo que você era, já não é mais. Você é um novo homem, uma nova vida. Glória a Deus, irmãos. Da mesma forma, dessa nova vida que vocês receberam, vocês têm que começar a manter esta vida, irmãos. Sim? Porque Jesus não vai morrer novamente, não, irmãos. Jesus disse, está consumado. Ele disse aqui, está completo. O que tinha que fazer, eu fiz. O que vim para fazer, eu cumpri a missão. Missão dada, missão cumprida. Então ele cumpriu a missão que foi dada por Deus. Mesmo que em algumas circunstâncias ele queria que não pegasse o cálice, mas ele foi até o fim. Experimentou, né, o fel, o sabor amargo do sofrimento. E aquele que sofreu, irmãos, vocês nem sabem. Até aquele no filme do Mel Gibson, que não chega nem perto do que foi realmente a realidade. Ele sofreu tanto, tanto, tanto que... Mas tudo pensando em cada um da nossa vida. Pensando em você que está aqui hoje. Pensando naquilo que vocês poderiam ter esperança. E pensou que vocês realmente estivessem com Ele um dia no céu, juntamente com Ele. Amém, irmãos? Hoje, Ele não é mais primogênito. Não é mais unigênito, né? Fala, não é mais unigênito. Ele agora é primogênito. O que é primogênito, irmãos? O mais velho. Então pode chamar Jesus de Onichan. Senpai. Você é meu senpai. Sim. Ele deixou de ser unigênito, filho único de Deus. E hoje nós somos o quê? Irmão de Jesus. Sim. A Bíblia diz que nós somos primogênitos de muitos. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus Cristo hoje ele é o nosso Onichan. Bonito, né? Onichan. Glória a Deus, aleluia, cadê? Amém, a obra foi perfeita, irmãos. Sim. Passado depois de 2000 anos, depois de nascer Jesus, hoje, a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Quando eu vou evangelizar, qualquer que seja as pessoas, se eu falar para eles, não, quero chamar... Hoje eu quero, quando eu falo de Jesus, para qualquer povo que vem tirar a carteira, qualquer povo, né? Todos eles sabem quem é Jesus. Por que sabem? Por que sabem? Pergunta, por que sabem? Hã? Não, porque nós estamos no ano 2026. Eu falei assim, por que nós estamos em 2026? Eu pergunto para eles, por que você está no ano 2026?
Aqui eles vão responder, porque tem antes de Cristo, depois de Cristo. Então, depois de Cristo, 2026. Aí eles entendem que alguma coisa, né? Que eles nunca deixaram de ouvir Cristo, sabia? Aí eu prego justamente o Cristo desse calendário, primeiramente. Aí começo a falar para eles. Talvez vocês não conheçam Jesus, porque se conhecesse, assim como Jesus falou, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque não conheceram verdadeiramente Jesus. Então ele pediu perdão. Jesus pediu, então perdoou a todos aqueles que não sabem. Mas as vidas precisam saber de Jesus. Porque se não souber de Jesus, irmãos, eles não serão salvos. Eles não terão a mesma oportunidade que nós temos hoje. Agradecendo a Páscoa, agradecendo pelo Natal, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez para nossas vidas. E o nosso agradecimento, irmãos, nós vamos entender mais quando a fé não vai precisar mais fé. Você sabe que no céu não precisa mais fé? Você entende? No céu não precisa mais fé. Por isso que ele fala assim, de todos eles, o que tem mais valor é amor. Sim. Porque quando você encontrar com Jesus, não precisa mais de fé. Quando você encontrar com Deus, não precisa mais de fé. Vocês estão vendo? A fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam, sim ou não? Se aquilo que nós esperamos com firme fundamento e a certeza que nós já tivemos, irmão, então a fé não vai existir mais fé. Não precisa mais fé. Mas precisa do amor. Amor, porque Deus é amor. Sim, a nossa vida foi feita para amar. A nossa vida foi justamente ter a empatia com as pessoas, daqueles que realmente precisam, que sofrem, irmãos. Assim como Jesus falou assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles ainda não conhecem a Jesus. Mas se conhecer Jesus, eles não colocariam na cruz. Eles não matariam a Jesus. Eles não receberiam a Jesus como receberam. Mas se receberam porque eles não conheceram. Hoje, nós conhecemos a Jesus. Todos nós tivemos experiência e testemunha com Jesus. Amém, irmãos? Todos nós tivemos um encontro com Jesus. Assim como Paulo também teve um encontro com Jesus. E Saulo, né? E depois virou Paulo. Nunca mais foi a mesma coisa, irmãos. Sim, Saulo, aquele que perseguia Jesus. Os discípulos de Jesus. Matava, perseguia. Mas depois que teve encontro com Jesus, nunca mais perseguiram. Ele começou a amar, porque ele teve encontro com o amor. Então, irmãos, nossas vidas, todos nós temos que entender, irmãos, que tem que compreender as pessoas. Tem pessoas que passam por dificuldade, passam por situações que talvez nós não saibamos, irmãos. Por isso que nós, como foi falado, sempre tenho falado, irmão, não julgueis, porque não sabeis o que realmente as pessoas passam. Pode estar até aqui hoje, no dia de hoje, mas não sabe a realidade que as coisas estão acontecendo, sucedendo. Mas vieram aqui porque sabe que precisa estar com pessoas, precisa de alguém para dizer, que bom que você está aqui, para dizer, vai firme irmão, vai firme irmã, tenho certeza que você vai vencer, você vai passar sobre essa situação. Sim, nós não podemos ficar só, irmão, nós não podemos viver só neste mundo, nós não viveríamos, irmão, graças a Deus. Eu também não viveria se não tivesse as vidas aqui. Mas hoje, porque nós temos a mesma fé, no mesmo Deus, numa mesma palavra, irmão, podemos estar sempre certo que eu não estou só. E primeiro também porque Jesus, ele prometeu que até a consumação desse século, ele estaria conosco. Amém, irmãos? Então vocês não estão só. E também, graças a Deus, para os irmãos aqui presentes. Mas fique bem certo, irmãos, que vocês são maravilhosos, que tem coisas maravilhosas para ser feitas. Talvez ainda não encontrou a habilidade, o dom daquilo que cada um de vós tem.
Mas o dia que vocês encontrarem aquilo que vocês podem fazer de melhor, irmãos, vocês vão sentir alegria, satisfação de fazer, de ver acontecer, de as coisas sucederem, irmãos. Porque todos nós fomos feitos para alguém. Fomos feitos para dar fruto e fomos feitos para agradar a Deus. Porque se nós não dessemos fruto, irmãos, tenha certeza que nós não teríamos valor nenhum. Esse dia, irmãos, peguei um vaso. Eu não sei como tratar uma planta. Ela estava morrendo. Aí fui lá para ver como que faz para viver essa planta. Podei ela, podei tudo. Mas ela não conseguiu reagir. Porque as suas raízes estavam mortas. Não tinha mais vida. E a árvore morreu. E ela não pode fazer mais nada, irmãos. Mesmo que possa apagar o quanto que vocês quisessem, ela não vai acontecer nada com aquela plantinha. Está seca na árvore. E não vai produzir mais flores. Não vai produzir mais aquilo que nasceu para ser feito. Vocês não estão secos, irmãos. Vocês têm vida. As suas raízes em Cristo, irmãos, vocês podem produzir grandes coisas. Tenha certeza disso, irmãos. Encontrem o verdadeiro eu da sua vida. Encontrem valor grande naquilo que Deus encontrou a cada uma das vossas vidas. Porque Jesus, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? E Ele vive para sempre. Jesus viverá para sempre. Glória a Deus. Então vamos lá. Pai, vamos estar todos orando. Pai, eu creio em Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu recebo a obra da cruz e a vida da ressurreição. Hoje eu entro nessa nova aliança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, última palavra. Fala assim: eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma nova vida. Eu sou livre. Sou livre, irmãos. A sua liberdade não tem preço, irmão. Vocês são livres. Glória a Deus. Aleluia. Um feliz Páscoa para todos. Posso ouvir amém? Está todo mundo triste? Feliz Páscoa. Glória a Deus. Aleluia. Ele vive. Amém. Gostaria que todos levantassem. Jesus disse uma coisa, irmãos. Ele disse assim: faça isso em memória de mim. Amém? Por que nós fazemos Santa Ceia sempre, irmãos? Para que nada venha tirar Jesus do centro, irmão. Que Natal seja Jesus. Que a Páscoa seja Jesus. Que em nenhum momento, irmãos, tire daquilo que nós lembramos, centro Jesus. Amém? Por isso que ele diz aqui: o ser humano tem muita facilidade de esquecer as coisas. O ser humano tem muita facilidade das bênçãos que recebeu, né? O ser humano somente agradece naquele momento que recebeu, e depois que passa alguns meses, acaba esquecendo de tudo aquilo que ele falou: eu prometo, Senhor, se a coisa acontecer, eu prometo. Muitas das pessoas esqueceram das promessas. Não esqueça das promessas, irmãos. Porque Jesus não esquece. Se prometeu, irmão, cumpre, trata de cumprir. E o Senhor mesmo diz aqui: para que vocês sempre lembrem daquilo que sucedeu. Porque a memória, trazer memória, é justamente trazer aquilo que nós éramos e hoje nós somos e seremos eternamente em Cristo Jesus. Amém. Se chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. som. Eu quero ensinar algo sobre a Santa Ceia. Hoje você falou que você é justo, sim? Então não tem nenhum mal que possa tomar a Santa Ceia, porque a religiosidade impõe muitas regras, mas nós entendemos a palavra do Senhor. Então vocês podem ceiar, sim. Ah, não fui batizado, não. Importante o seu coração. Toma a Santa Ceia. Faz parte. Não come ainda não. Espera um pouquinho só. Vou te ensinar como que faz, tá bom? Tá? Pode dar atenção aqui, moço. A palavra diz assim: antes de tomar a ceia, se tem algo contra o irmão, vai lá com o irmão, peça perdão, né? Se não tiver, tudo bem, peça perdão no seu coração. E a palavra diz assim, no 1 Pedro 9: se tem algum pecado, confessa a Deus. Ele há de perdoar todos os nossos pecados. E essa Santa Ceia é muito importante na participação das nossas vidas. É crer que nós somos livres do pecado. O pecado não vai mais deixar as nossas vidas para trás. Amém? Glória a Deus. Então entenda uma vez por todas, irmãos. Até a criança pode tomar Santa Ceia, irmão. Não tem na Bíblia, tem que fazer tanta coisa. Não, irmãos. O próprio Jesus falou assim: vinde a mim as criancinhas, por eles são o reino de Deus. Então não se preocupe. Se tem algo, irmão, peça perdão. Pai querido, eu abro meu coração. Me perdoa pela ofensa, por aquilo que eu fiz, por aquelas ações que não te agradaram ao Senhor. Pai, me perdoa. Amém? É isso que nós temos que aprender, irmãos. Perdoar e sermos perdoados. E uma vez que nós pedimos perdão para Deus, vocês também têm que liberar perdão. Não carregue nunca a falta de perdão na vida de vocês. É importante que, se tem algo, irmão, chega na pessoa. Eu não quero estar amarrado em sua vida. Eu libero o perdão. Amém? E toma a Santa Ceia. Toma a Santa Ceia, irmão. Irmão Roberto. Vocês ouviram a palavra, vocês foram justificados, vocês são justos. Amém? Vocês são justos, vocês têm que entender que vocês são justos. Glória a Deus, irmãos. Não estou falando de religiosidade, irmão. Religiosidade mata, mas a palavra vivifica, nos traz vida, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui em comunhão com os irmãos. Nós entendemos que hoje nós somos justos. Por aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós, porque que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando o Senhor olha para cada um da nossa vida, o Senhor olha a Cristo.
Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vive dentro de cada um das nossas vidas. É por isso que nós podemos ceiar na presença de Deus, irmão. Podemos ceiar na presença do Senhor, porque nós somos livres, irmãos. Entenda uma vez por todas. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. No 1 Coríntios 11, Paulo recebeu no Espírito o ensinamento de Jesus. E ele ensina a todos nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai o pão, tomai e comei. Isso é o corpo que representa o Senhor partido por vós. E vamos fazer isso em memória do Senhor, amém? Então nesse momento nós vamos comer. Pode comer. Agora há pouco falei do sangue. O sangue do Cordeiro que foi derramado por nossas vidas, irmão. Então ele disse: bebei. Porque esse é o Novo Testamento do meu sangue. Isso é uma nova aliança que nós fizemos. Uma aliança de sangue, irmãos. Não foi a aliança de papel, a aliança de sangue. Glória a Deus. Toda vez que nós bebermos, faremos em memória do Senhor. Amém? Pode tomar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor vive e ressuscitou no terceiro dia, Pai. Hoje vive à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nossas vidas. Nós damos graça, nós damos aleluia a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Vamos cantar com alegria, irmão. Aleluia. Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Levou a minha cruz, o sangue me salvou, a minha vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. quem tem poder Sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vocês são livres. Quem está livre canta ao Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão, o seu tá lá. Você é livre, irmão. Você é livre. Glória a Deus. E diga para o seu irmão, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Feliz Páscoa para todos. Aleluia.